Capítulo 30. A visita de uma semana de Sir William Hunsford bastou para convencê-lo de que a filha estava magnificamente instalada e de que tinha um marido e uma vizinha como poucos. Durante o tempo em que Sir William permaneceu em Hunsford, o Sr. Collins dedicava-lhe as suas manhãs. Levava-o a passear na sua charrete para conhecer a região. Quando ele partiu, a família voltou às suas ocupações habituais, e Elizabeth ficou feliz por não tê-lo tão constantemente na sua companhia, pois a maior parte do tempo, entre o café da manhã e o almoço, ele passava trabalhando no jardim, lendo ou escrevendo e olhando pela janela da biblioteca, que dava para a estrada. A sala das senhoras ficava nos fundos. Elizabeth, a princípio, estranhou que Charlotte não preferisse a salinha de jantar para uso comum, pois era maior e mais agradável. Em breve compreendeu que a amiga tinha um excelente motivo para a escolha. Sem dúvida, o Sr. Collins passaria muito menos tempo na sua biblioteca se elas optassem por uma sala igualmente agradável. Da salinha de estar, não viam a estrada e cabia ao Sr. Collins o relatório sobre carruagens que surgiam e o número de vezes que a senhorita de Bourgh passava no seu veículo, coisa que ele jamais deixava de anunciar, embora se tratasse de um acontecimento quase diário. Com frequência, a senhorita de Bourgh parava no presbitério e conversava alguns minutos com Charlotte, mas muito raramente descia. Poucos dias decorriam sem que o Sr. Collins fosse a Rosings, e era frequente que sua mulher achasse seu dever acompanhá-lo. Elizabeth só compreendeu o sacrifício de tantas horas quando se lembrou de que possivelmente existiam outros cargos eclesiásticos que dependiam da família. De vez em quando, Lady Catherine honrava-os com uma visita, e nessas ocasiões, nada do que se passava na sala escapava à sua atenção. Ela observava as várias ocupações das garotas, olhava para os seus trabalhos e aconselhava que os fizessem de modo diferente. Tinha sempre algum reparo a fazer sobre a disposição dos móveis ou descobria alguma negligência da criada. Se ficava para alguma refeição, não perdia a ocasião de observar que as porções da senhora Collins eram grandes demais para a família. Elizabeth logo descobriu que essa grande senhora, embora não fosse investida dos poderes de juiz de paz para o condado, desempenhava na sua paróquia muito ativamente as funções de magistrado, e nada se passava sem que ela informasse o acontecido ao Sr. Collins. Os jantares em Rosings aconteciam 2 vezes por semana, e não fosse a ausência de Sir William e o fato de apenas se formar uma mesa de jogo, não passariam da repetição exata do primeiro. Elizabeth se entretinha conversando com Charlotte, e como fazia um tempo excepcionalmente bom para aquela época do ano, encontrava grande prazer nos passeios ao ar livre. Deste modo tranquilo, passaram os primeiros 15 dias da sua visita. Aproximava-se a Páscoa, e a semana que a precedia traria uma pessoa a Rosings. Pouco depois da sua chegada, Elizabeth ouvira dizer que o Sr. Darcy era esperado em Rosings dali a poucas semanas. Embora ela preferisse qualquer outra pessoa que conhecia, a chegada do Sr. Darcy contribuiria para o aparecimento de um rosto de certo modo novo nos jantares em Rosings. Além disso, ela teria a oportunidade de observar a atitude dele com a prima, a quem estava, evidentemente, destinado por Lady Catherine, e até que ponto eram infundidas as esperanças da senhora Bingley nele. Lady Catherine falava na sua vinda com a maior satisfação. Referia-se a ele nos termos mais elogiosos e quase se zangou ao saber que a senhorita Lucas e Elizabeth já o conheciam. A notícia da sua chegada imediatamente alcançou o presbitério, pois o Sr. Collins passou a manhã inteira passando perto dos portões do parque, a fim de não perder o acontecimento.
Quando viu surgir a carruagem, fez uma reverência e correu para casa. Na manhã seguinte, tomou o caminho de Rosens a fim de ir apresentar os seus cumprimentos. Função esta que ele duplicou, pois eram 2 os sobrinhos de Lady Catherine. O Sr. Darcy tinha trazido consigo o coronel Fitzwilliam, o filho mais novo de seu tio, o Lord. Para grande surpresa de todos, quando o Sr. Collins voltou com os 2 cavalheiros, Charlotte, que os avistara da janela do quarto do Sr. Collins, correu para perto das outras e avisou, acrescentando: Eliza, este gesto de amabilidade é por sua causa. O Sr. Darcy não viria aqui tão cedo por minha causa. Elizabeth ainda não tivera tempo para protestar contra tal homenagem quando o toque da campainha anunciou a chegada dos cavalheiros, que pouco depois fizeram sua aparição na sala. O coronel Fitzwilliam, que entrou primeiro, aparentava ter aproximadamente 30 anos de idade. Não era belo, mas nas atitudes e nos modos mostrava-se um verdadeiro senhor. O Sr. Darcy não mudara. Apresentou seus cumprimentos à Sra. Collins, com reserva habitual, e quaisquer que fossem os seus sentimentos para com a amiga da dona da casa, ele a cumprimentou de forma discreta. Elizabeth respondeu com um ligeiro aceno, sem pronunciar uma só palavra. O coronel Fitzwilliam iniciou imediatamente a conversa com a simplicidade de um homem bem educado. Sua conversa era muito agradável, mas seu primo, após ter feito uma breve observação sobre a casa e o jardim, guardou silêncio durante algum tempo. Por fim, achou-se na obrigação de perguntar pela família de Elizabeth. Esta respondeu com simplicidade e, após uma curta pausa, acrescentou: Minha irmã mais velha esteve em Londres esses últimos 3 meses. Por acaso não a encontrou? Ela sabia perfeitamente que ele nunca poderia ter encontrado, mas pretendia ver se Darcy revelaria algo que se passara entre os Bingley e a Jane. O Sr. Darcy respondeu não ter tido a felicidade de encontrar a Sra. Bennet. O assunto não tornou a ser mencionado, e pouco depois, os 2 cavalheiros partiram. Capítulo 31. Todas as senhoras concordaram que o coronel Fitzwilliam contribuiria muito para alegrar os jantares em Rosings. No entanto, alguns dias se passaram antes que recebessem novo convite, pois, havendo visitas em casa, eles não eram tão necessários. Só no domingo de Páscoa, quase uma semana depois da chegada dos cavalheiros, foram convidados a passar apenas a tarde com a família. Durante essa semana, raramente tiveram a ocasião de ver Lady Catherine ou sua filha. O coronel Fitzwilliam visitou várias vezes o presbitério, mas o Sr. Darcy apenas foi avistado na igreja. O convite foi aceito e, na hora marcada, eles se reuniram ao grupo que já estava no salão de Lady Catherine. Ela recebeu-os amavelmente, mas era evidente que a companhia deles não lhe agradava tanto como nos dias em que não tinham mais ninguém. Lady Catherine se deixava absorver pelos sobrinhos e falava com eles, sobretudo com Darcy, mais do que com qualquer outra pessoa na sala. O coronel Fitzwilliam parecia realmente encantado por estar ali. Em Rosings, tudo que apresentasse novidade era bem-vindo para ele, e a atraente amiga da Sra. Collins o impressionava. Ele procurou um lugar perto dela e falou tão agradavelmente sobre viagens, livros e música que Elizabeth se divertiu muito. A conversa de ambos decorria tão animada que em breve atraiu a atenção de Lady Catherine, bem como a do Sr. Darcy. Os olhos deste volveram repetidas vezes naquela direção com uma expressão de curiosidade. E dali a pouco se tornou evidente que Lady Catherine partilhava dos sentimentos do sobrinho, pois sem reservas ela indagou: O que diz Fitzwilliam? Conversam sobre o quê? O que conta a senhorita Bennet? Quero saber o que é. Falamos de música, minha senhora, disse ele,
quando não pôde mais evitar uma resposta. De música? Então fale em voz alta. É de todos os assuntos o meu preferido. Se está falando de música, quero tomar parte na conversa. Creio que existem poucas pessoas na Inglaterra que apreciem música como eu, ou que tenham um gosto para ela mais natural do que o meu. Se tivesse aprendido, convenientemente, seria uma grande intérprete. E Anne também, se a sua saúde o tivesse permitido. Estou certa de que ela tocaria de forma divina. E Georgiana tem feito muitos progressos, Darcy? O Sr. Darcy louvou afetuosamente o talento da irmã. Fico muito satisfeita com o que me conta, disse Lady Catherine. Diga-lhe que ela só poderá brilhar se estudar com afinco. Pode estar certa, minha senhora, replicou ele, de que ela não precisará de tal conselho. Ela estuda e pratica com muita regularidade. Tanto melhor, nunca será demais. Quando tornar-lhe a escrever, recomendarei para que não descuide a prática do piano. Sempre repito às jovens que nenhuma distinção poderá ser alcançada na música sem uma prática constante. Por várias vezes disse a senhorita Bennet que ela nunca chegará a tocar realmente bem se não se dedicar mais ao instrumento. E uma vez que o Sr. Collins não possui piano em casa, torno a renovar o meu convite para diariamente vir a Roses exercitar-se no piano, no quarto da senhorita Jackson. Naquela parte da casa ela não correrá o risco de incomodar ninguém. O Sr. Darcy pareceu um pouco embaraçado com a grosseria da tia, e nada respondeu. Depois do café, o coronel Fitzwilliam lembrou a Elizabeth a promessa que ela lhe fizera de tocar para ele, e ela imediatamente se encaminhou ao piano. Ele aproximou sua cadeira. Lady Catherine ouviu metade de uma canção e de novo reatou a conversa com o outro sobrinho. Mas este logo se afastou dela e resolutamente encaminhou-se em direção ao piano, colocando-se de maneira a obter uma visão perfeita do rosto da bela executante. Elizabeth teve consciência da sua presença e, na primeira pausa, voltou-se para ele e disse com um sorriso malicioso: É para me assustar, Sr. Darcy, que se aproximou com toda essa imponência? Mas eu não ficarei alarmada. Embora sua irmã toque tão bem, existe em mim uma ousadia que a vontade dos outros é incapaz de intimidar. Nesses momentos, minha coragem não se faz ignorada. Não lhe direi que está enganada, replicou ele, pois a senhorita nunca poderia realmente acreditar que eu tivesse a intenção de alarmá-la. Tenho o prazer de a conhecer já há bastante tempo para saber que gosta ocasionalmente de exprimir opiniões que não são as suas. Elizabeth riu da imagem que ele oferecia dela e disse para o coronel Fitzwilliam: Seu primo lhe dará uma bela ideia a meu respeito e o ensinará a não acreditar numa palavra do que eu digo. É azar meu encontrar alguém capaz de expor aos outros meu verdadeiro caráter num lugar onde eu acalentar a esperança de deixar uma boa impressão. Realmente, Sr. Darcy, é uma falta de generosidade da sua parte mencionar aqui tudo o que descobriu sobre as minhas fraquezas. Considero, além disso, sua atitude muito pouco delicada, pois me incita a represálias. Receio dizer coisas que escandalizem os seus parentes. Não tenho medo de você, comentou ele sorrindo. Oh, deixe que eu ouça as acusações que tenho para lhe fazer, disse o coronel Fitzwilliam. Gostaria de saber como ele se comporta entre estranhos. Eu lhe direi, mas prepare-se para ouvir coisas horríveis. A primeira vez que o vi foi num baile, e nesse baile, que pensa o senhor que ele fez? Dançou apenas 4 danças. Dançou apenas 4 danças, embora os cavalheiros fossem escassos. E de meu conhecimento, mais de uma garota ficou sentada por falta de par. Sr. Darcy, o senhor não pode negar isso. Na época não conhecia outras garotas no salão, além das do meu próprio grupo. É verdade, e ninguém pode ser apresentado a outro num baile, não?
Bem, Coronel Fitzwilliam, o que devo tocar em seguida? Meus dedos esperam ordens suas. Talvez, disse Darcy, eu devesse ter solicitado uma apresentação, mas considero-me mal qualificado para me recomendar pessoalmente a pessoas estranhas. Deveremos perguntar a seu primo qual a explicação para tal atitude? Indagou Elizabeth, dirigindo-se sempre ao Coronel Fitzwilliam. Deveremos perguntar-lhe por que razão um homem bem educado e sensato, e que tem a experiência do mundo, se considera mal qualificado para se recomendar a pessoas estranhas? Posso responder a sua pergunta sem consultá-lo, disse Fitzwilliam. É porque ele não quer ter esse trabalho. O que é certo é que eu não tenho o talento que muita gente tem, rebateu Darcy. Esse de falar facilmente com pessoas que nunca vi antes. Não sou capaz de entrar no estilo de conversa ou fingir que me interesso pelos problemas dos outros, como vejo acontecer. Meus dedos, disse Elizabeth, não se movem sobre este instrumento de modo tão magistral como os de muitas mulheres. Eles não têm a mesma força e a mesma rapidez, nem possuem a mesma força de expressão, mas disso eu me culpo só a mim, pois nunca me dei ao trabalho de praticar. Darcy sorriu e disse, tem toda a razão, empregou seu tempo muito melhor. Nenhum dos que terão tido o privilégio de a ouvir poderão apontar qualquer erro. Nenhum de nós executa para estranhos. Foram interrompidos por Lady Catherine, que quis saber sobre o que conversavam. Elizabeth imediatamente recomeçou a tocar. Lady Catherine aproximou-se e, após ouvir durante alguns momentos, disse para Darcy. A senhorita Bennet não tocaria nada mal se praticasse mais e pudesse gozar as lições de um mestre londrino. Ela articula bem, mas não com tanta expressão como Anne. Anne seria uma pianista notável, se a sua saúde o permitisse. Elizabeth olhou para Darcy para ver como ele acolhia aquele elogio à sua prima, mas não percebeu o mais leve sintoma de amor. Lady Catherine continuou com suas observações sobre a execução de Elizabeth, alternando-as com conselhos sobre a técnica e a expressão. Elizabeth ouviu paciente e amavelmente. A pedido dos cavalheiros, permaneceu ao piano até a carruagem de Lady Catherine ser chamada para os conduzir.